Um ativista brasileiro, uma criança e uma deputada francesa foram presos ao tentar embarcar e invadir dentro do território da Palestina, na faixa de Gaza, por Israel por simplesmente quererem ajudar humanitariamente levando recursos para aquele local. Mas nós vamos ver que essa história não é tão exatamente assim quanto parece. E no final, quem diria que eles seriam presos por Israel, não é mesmo? Enfim, caso você esteja aqui de paraquedas, já peço para que se inscreva no canal. Eu sou o Luiz, do canal Zeverse. E esse daqui é o Thiago Ávila. Ele é um ativista com mais de 750 mil seguidores que decidiu com aquela menina Greta Thunberg e uma deputada francesa para tentar, de fato, entrar na faixa de Gaza e levar alguns mantimentos e alguma ajuda humanitária, né? Já que eu não preciso nem falar o que tá acontecendo lá, né? Eu acho que todo mundo aqui com mais de 2 neurônios sabe o nome da palavra. E daí, eles começaram a postar vídeos que eles gravaram previamente para caso eles fossem presos. O ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou a nossa flotilha, disse que se a gente avançar, ele vai nos atacar. E a unidade, pelotão de elite que ele designou para fazer esse ataque, é o mesmo que 15 anos atrás assassinou 10 dos nossos participantes da flotilha da Liberdade. Fora isso, há um mês atrás, eles bombardearam o nosso navio, que também carregava ajuda humanitária em Malta, com 2 drones. E toda noite eles estão colocando drones sobrevoando nossas cabeças nessa jornada que já tem 8 dias. A gente tem esse objetivo de abrir corredor humanitário, e por isso que a gente não pode parar. O ministro da Defesa ameaça a gente, inclusive de atacar, e isso, um barco pequeno como esse, significa, de fato, assassinar as pessoas, mas a gente não pode parar, porque é uma operação ilegal, que são águas internacionais. Daqui a gente vai para território marítimo palestino, que não é de Israel. A gente está protegido pela Corte Internacional de Justiça, que proíbe Israel de impedir ajuda humanitária no caso aberto pela África do Sul, pelo crime de genocídio. Então, com a justiça internacional do nosso lado, com o coração em mente dos povos do mundo inteiro que sabem que esse genocídio é errado, e com a necessidade histórica de abrir um corredor humanitário, a gente segue viajando. Espero que dê tudo bem e a gente vai avisando vocês sobre como vai essa jornada. Olha, vamos lá. É tanta coisa que eu quero falar só com esse primeiro vídeo. Primeiro de tudo, gente, vamos combinar? Que ideia burra! Nossa, mas que ideia burra de verdade! Nossa, ai, por que tem ajuda? Por que você tá protegido pelas leis internacionais? Que lei internacional, filho? Vamos lá. Desde quando o governo do Estado de Israel segue alguma lei internacional? Segue algum acordo? Desde quando Israel respeita alguma coisa? São 70 anos invadindo e conquistando território. Quem que vai proteger vocês? Em 70 anos, mano, a lei não protegeu ninguém de Israel. Vai proteger vocês por quê? Vocês são especiais? Ah, gente, desculpa, é de uma burrice. E não assim que eu seja a favor, porque eu não sou, sou contra. Eu tenho plena noção que Israel só não é a Alemanha dos anos 40, 2.0, porque eles não têm força. Porque eles já tentaram crescer a asinha deles pra cima do Egito, pra cima de vários países. Eu já tenho essa noção. Eles são literalmente o valentão bulinador que só bulina quem é mais fraco que ele, sabe? O famoso hipócrita de merda. Mas assim, que ideia merda. De verdade. Mano, a ONU não fez, não conseguiu. Vários países não conseguiram. Daí vocês, sei lá, são 7, 8 pessoas sozinhas, que não têm força física basicamente nenhuma, sem nenhuma forma de se proteger com armas, numa embarcação minúscula, vão conseguir abrir caminho. Ah, gente, eu vou. Hoje eu vou coringar bastante, tá? Porque pra mim isso não é ajudar. Isso é outra coisa, mas eu vou chegar lá ainda. Esse aqui é um outro vídeo, só pra vocês lembrarem que é a Greta Thunberg, né? Porque, sinceramente, não tô tancando. E daí eu quero mostrar esse vídeo aqui, que ele fala um pouco mais sobre. Na noite de hoje, um brasileiro foi cercado pelo governo de Israel numa embarcação que continha alguns outros ativistas políticos que estavam ali a fim de mandar ajuda humanitária para Gaza. E é muito importante que as pessoas, enfim, divulguem o máximo desse caso, façam pressão para que isso chegue no Itamaraty. Thiago Ávila é um ativista político junto com outros ativistas, como a Greta Thunberg, que provavelmente é a mais influente, ativista da século XXI, foram para a embarcação da Flotilha da Liberdade, que é uma embarcação que normalmente utiliza, enfim, tanto de ativistas de uma forma de propagação, na verdade propaganda, né,
que ocorre em Gaza, dos horrores que ocorrem em Gaza, mas também eles levam ajuda humanitária se conseguirem, né, embarcar em Gaza. Porque nós não temos propaganda o suficiente na TV mostrando o que está acontecendo em Gaza, né? Não temos. Ninguém sabe o que está acontecendo. Na verdade, aquela mina lá que foi para Israel não sabia, né? 2 anos depois. E é exatamente esse o problema que está acontecendo agora, que a embarcação foi cercada por tropas israelenses, está sendo alvo de drones também, não de ataques de drones diretamente, mas, enfim, de espionagem. E esse cerco, segundo a mulher do Tiago Ávila, fez com que não tivesse contato mais dela com ele, eles perderam o contato, não, enfim, não tem mais como ligar, não tem mais sinal. Então, exatamente como ela disse, divulguem o caso, faz pressão em Itamaraty, faz pressão no parlamento não, no Congresso, perdão, ou até internacionalmente, porque apesar dos ativistas e até ativistas famosos estarem nisso justamente para ter uma repercussão caso acontecesse alguma coisa, parece que o governo de Israel não liga muito. Então, Israel realmente demonstrando mais um caso de inumanidade, digamos assim. Aqui eu já vou tretar, porque ele tá errado, mas ele falou isso antes de saírem as últimas notícias, tá? Por quê? Quem acha que eles estão correndo risco de vida, peraí, está muito enganado, porque eles não estão. Porque no final, eles não foram ajudar ninguém. Mas obviamente que eu vou falar sobre isso, que é, muita gente vai fazer, obviamente, o alarde nas redes sociais, e ok, tá tudo bem fazer alarde, querendo ou não, eles foram pegos em águas internacionais, como eu já disse de novo. Não que isso importe para Israel, porque Israel não respeita porra nenhuma. Mas assim, eles estão bem, tá? Eles estão super bem, pra falar a verdade, porque caso vocês não entendam, Israel sabe que são pessoas famosas. Israel, como eu disse, é um valentão. Ele não vai literalmente brigar com alguém maior do tamanho dele. Pode ter certeza. Se o vizinho de Israel fosse Estados Unidos, China ou Rússia, Israel nunca teria ganho 1 centímetro quadrado de terra por invasão, tá? É só porque os palestinos eram fracos e continuam mais fracos ainda depois de 70 anos de invasão e massacre. Mas, como são pessoas de países, primeiro, considerados ocidentais, ricos, tá? Lembrando que a gente tem uma deputada do parlamento francês nesse negócio. Israel simplesmente pegou eles sem matar ninguém, sem fazer mal a ninguém, mano, dando nem um tapinha na cara, assim. Enquanto tá todo mundo, meu Deus, a Israel tá tipo assim. Vocês acham mesmo que eu vou causar um problema diplomático com um país rico da Europa por causa de gente burra? Fica o questionamento, não é mesmo? Enfim, todos estão sendo tratados super bem. Muito provavelmente eles vão voltar para casa. Muito provavelmente não, eles vão voltar para casa porque Israel não vai pegar essa briga com Brasil, França e sei lá mais quem que tá no meio desse negócio, né? Acho que Inglaterra, né? A Greta Thunberg é inglesa. Ai, gente. E aqui nós temos atualizações do que tá acontecendo, porque no final vocês ainda vão ver que Israel olhou para toda essa coisa e falou assim: vamos tirar com um pouquinho da cara dessa galera? Vamos mostrar quanto que essa galera é burra? Vamos. De verdade? Vamos mostrar pra essa galera o quanto que eles são burros? Bora lá ver mais. Esse brasileiro aqui, o Tiago Ávila, ele é um ativista. Ele foi preso levando ajuda humanitária lá para Gaza. A Greta Thunberg também é uma ativista bem conhecida. Ela também foi presa junto com o Tiago. Israel que anunciou a prisão deles, dos ativistas. O grupo ele vai ser interrogado e após isso, o destino deles ainda é incerto. Eles estavam a bordo, né, de um navio e o governo israelense ele deteve os passageiros e levou toda a embarcação para Israel, alegando que a ação do grupo foi uma provocação midiática. O FFC afirmou: Você jura? Quem poderia imaginar? que o navio atacado em águas internacionais com drones despejaram uma substância branca. Israel ainda defende que a ajuda a Gaza deve ser feita
por canais oficiais. Essa não é a primeira vez que o Thiago Ávila deixa a família dele para partir por uma missão. O ano passado, ele deixou a esposa e a filha dele, que na época tinha só 7 meses, para viajar com alguns outros ativistas em um barco até Gaza de novo. Tem uma declaração dele: as famílias de Gaza não são menos importantes do que minha família. É pura sorte que não sejamos uma daquelas famílias que estão em Gaza neste momento, contou o brasileiro. O que vocês acharam dessa declaração do Thiago? Vocês concordam? Gente, burrice. Desculpa, burrice pura, de verdade. Não ajudaram ninguém, não fizeram diferença alguma, ainda deram, mano, muita pão na manga pra, tipo, o governo de Israel tirar uma com a cara de todo mundo e debochar. E a gente vai vendo esse deboche, que, mano, deboche pesadíssimo. Nossa, por mais que eu seja um dos maiores, assim, críticos, para dizer minimamente, dessa tentativa de Alemanha 2.0 do século XXI, eu não posso falar que eles são burros, porque eles, mano, deram de graça pra Israel isso. De graça. Só que além de tudo, gente, ainda tem isso, né? Essa daqui é a mulher, né, do Thiago Ávila, e ele tem uma filha, né, como outra disse, e ela tem um recado pra dar. Oi pessoal, aqui é a Lara, eu sou esposa do Thiago, mãe da nossa filhinha Tereza de 1 ano. E há alguns minutos a gente recebeu uma mensagem avisando que eles foram interceptados, estavam sendo atacados pelo exército israelense, que o exército estava subindo no barco. E agora nós precisamos da ajuda de vocês, que vocês cobrem todos os parlamentares que vocês conhecem, cobrem o Itamaraty, cobrem o governo brasileiro, todas as figuras públicas, todo mundo, para trazer o Thiago de volta, para trazer todos os participantes de volta para suas casas, para suas famílias, e para que a gente consiga seguir nossa missão e romper o cerco ilegal a Gaza. Vamos lá, que agora vai ser a minha maior crítica a tudo isso. Por quê? Porque eu ainda não fiz a pior crítica. A minha pior crítica é agora isso. Vamos lá, você está literalmente querendo ajudar, né, a faixa de Gaza, você acha que tudo que Israel está fazendo é errado. Assim, você é simplesmente nada mais, nada menos do que uma pessoa minimamente sensata e humana, né? Porque todo mundo que apoia o que Israel está fazendo não tem coragem de sofrer o que Israel faz com os outros. Essa é a verdade. Tá lá falando que apoia, mas não quer ir para o meio de um lugar que tem guerra. Ninguém. E que nem a outra mina que foi para Israel e não sabia o que estava acontecendo, vamos direto ao ponto. Isso não é para ajudar. Vamos ser sinceros. O que eles foram lá fazer é alimentar o próprio ego deles. Na moral. Porque não, eles sabem que isso não ia adiantar em nada. Sabem que não ia adiantar em nada. Israel não respeita a lei, Israel não respeita território, Israel não respeita a propriedade privada, Israel não respeita porra nenhuma. Não tem uma coisa que Israel respeitou nos últimos 77 anos de história. Eles invadem, eles saqueiam, eles roubam, eles matam, eles dominam. Por que que eles iam respeitar meia dúzia de gato pingado? Meia dúzia de gato pingado que não é importante para o mundo, que não tem poder financeiro, que não tem poder político, que não tem poder econômico, não tem nada. Ah, e tem 750 mil seguidores, foda-se. A Anitta também tem. Você acha que a Anitta tem poder para acabar com a faixa de Gaza? Olha, isso me irrita muito, porque era tão óbvio que não ia funcionar, tão óbvio, mas assim, tão óbvio, que é óbvio que isso é só para alimentar o ego deles. Pra eles se acharem importantes nesse bagulho, que eles falam, ah não, estou ajudando, estou trazendo conteúdo midiático para que a mídia seja atraída e fale sobre isso de novo. Como se a mídia não tivesse falado disso extensivamente nos últimos 2 anos. Não é como se a mídia não soubesse. E a mídia não se importa com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não se importa. Nenhum governo do mundo, de fato, se importa. Sabe por quê? Porque não tem importância econômica nenhuma para o mundo aquela região. Tá chocado? Então, e ainda, calma que ainda tem mais. Deixa eu até mudar aqui. Gente, é que tá cortado. Mas eu vou ler para vocês, ok? O Ministério das Relações
Exterior de Israel se referiu a Medlin, que é basicamente o nome, né, da embarcação, desse minúsculo barco que não tem nada, como um iate de celebridades para selfies, e publicou fotos e vídeos em suas redes sociais dos ativistas da Flotilha da Liberdade usando colete salva-vidas, recebendo água e comida. Segundo o site da organização, né? Isso que eles estão falando. Caso você não tenha entendido, é tão irrelevante o que eles fizeram que Israel não se deu nenhum trabalho de ficar puto. O governo simplesmente olhou e falou: vamos tirar uma com a cara desses retardados? Porque no final das contas, o que eles fizeram foi só lá ganhar visibilidade, alimentar o próprio ego e postar uns vídeos nas redes sociais. Não ajudou em nada, não melhorou em nada, a mídia vai esquecer isso em 20 horas, se durar 20 horas. Não façam isso. O cara correu o risco de deixar a filha dele e a mulher dele sem ninguém. A Greta, tudo bem. A menina não vai acontecer nada com ela mesma, porque ela realmente tem um certo poder político na Europa. Mas assim, de resto, não adiantou em nada. Aqueles recursos que Israel disse que vai para a casa de Gaza, que eles tiraram do barco, não vai. É meio óbvio, assim. Se você acredita que Israel vai fazer alguma coisa pelas pessoas que ele está matando em Gaza, você precisa, assim, ir diretamente num médico, de cabeça, num neuro, urgentemente. Eu quis trazer essa pauta porque eu fiquei indignado. Mas o que você acha disso? Você acha que valeu a pena eles irem? Que vai fazer alguma diferença? Que eles fizeram certo? Que, sinceramente, na minha opinião, não mudou nada. E tudo que eles ganharam foi um deboche do governo mais genô que existe no mundo atualmente. E já peço de novo pra você se inscrever no canal. E é com esse meu pronunciamento cheio de raiva no coração que eu finalizo esse vídeo.